Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês. Vamos analisar mais um conto do livro Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Telles. Vamos agora falar sobre a mão no ombro, tá? Desviando aqui para você ver. Então vamos lá, vamos começar a fazer as nossas leituras, né? Ou seja, a nossa análise sobre os aspectos desse conto, né? Vamos começar com uma síntese, para a gente poder encaminhar, mas perceba já algumas coisas que a própria síntese vai trazer. O protagonista se encontra em um jardim de atmosfera enigmática, onde a luz, as cores e o ambiente parecem deslocados no tempo. Ele se sente parte de um cenário irreal, impregnado por um perfume úmido e um silêncio absoluto. Cada elemento ao seu redor apresenta uma estranheza que o confunde, como a ausência de borboletas e pássaros, o tronco frio na figueira e a sensação de um tempo indefinido. Veja como já vai se construindo ali uma aura etérea, né? Ou seja, algo de características oníricas, assim, do sonho, do mundo dos sonhos, né? Como se ele estivesse sonhando. Ele percebe que sua presença ali representa uma quebra da rotina e sente que algo está prestes a acontecer. Vejam só as sensações apuradas dentro desse contexto. Sua inquietação cresce à medida que caminha até se deparar com uma estátua de mármore de um jovem em um tanque seco. Observa os detalhes da escultura, a erosão de suas formas e a presença de uma estria negra que lhe atravessa o rosto. Quando estende a mão para tocá-la, recua assustado ao ver um inseto emergir de sua orelha. Então vejam como ele vai recebendo espécies de alertas, medos, ou seja, é o sonho, tá? Trabalhando e ressignificando as condições da vida, né? O sonho como um elemento de análise, né? De observação, ou seja, é lá que aquilo que eu não posso realizar no mundo concreto que eu acabo realizando. É quando os medos que eu sinto se materializam para que eu possa sobreviver à realidade. Essa é a função dos sonhos na nossa vida. O homem continua explorando o jardim, associando a lembranças de sua infância como os desafios impostos por seu pai nos jogos de quebra-cabeça. Veja como os espaços são espaços não conectados, né? Ou seja, ele recorre à infância, né? Vejam, é o ambiente de todos os nossos traumas, tá? Então veja só, lembra-se da figura do caçador oculto, que deveria ser encontrado antes que se revelasse. Essa imagem se funde à sua ansiedade, pois ele sente que algo se aproxima por trás dele, prestes a tocar-lhe o ombro. Então vejam só, mais uma vez, os sentidos apurados, né? Ele se encolhe, tomado por um terror inexplicável. O pânico inicial cede a um esforço de racionalização, e ele se envergonha por sua reação exagerada, né? Vejam ali a tentativa de trazer a razão para o mundo do sonho. Tenta se acalmar e considera a possibilidade de ser apenas um amigo a tocar-lhe o ombro. Distrai-se ao assobiar, o que o leva a outra lembrança. Uma procissão na Sexta-feira Santa na infância, na qual se sentiu pequeno e impotente diante da grandiosidade da cerimônia. Então vejam a relação dele de grandezas, de poder, sabe, de submissão. E aí, sentado no banco do jardim, ele recorda um episódio traumático do circo. Vejam, quando viu um trapezista despencar e se debater no chão até a morte. A lembrança do corpo inerte se mistura à sensação de dormência que agora sobe por seu próprio corpo. Veja como ele vai associando fisicamente, somatizando aquilo que ele está sentindo. Tá? Sente-se preso, incapaz de fugir, percebendo que todos os caminhos levam à escada onde o caçador o espera, ou seja, vejam a mistura do jogo, tá? Da realidade e da lembrança com os aspectos
que ele está vivendo. A angústia se intensifica quando ele finalmente aceita que a figura que se aproxima representa a sua própria morte. O terror o domina e ele implora para que o momento seja adiado. Contudo, o toque inevitável se concretiza. Uma mão pousa delicadamente em seu ombro. Ele luta contra o pavor, dizendo a si mesmo que precisa acordar e se esforça até conseguir abrir os olhos. Então vejam, está ali, ó, o despertar. Desperta em sua cama, suado e atordoado. Leva algum tempo para reconhecer o travesseiro que apertava contra o peito e o cobertor sobre os ombros. Veja o toque suave nos ombros, né? Ao perceber que foi apenas um sonho, sente um alívio momentâneo. No entanto, a sensação de angústia persiste, especialmente ao notar o peso e o formigamento no seu braço. Olha, ele somatizando tudo, tá? Sua esposa, alheia ao que se passa em sua mente, pergunta sobre o seu sono e sugere que escolha uma gravata para o dia. Ele sente irritação com sua leveza e aparente indiferença. Passa a manhã de maneira automática, mas com uma consciência aguda de cada gesto. O medo da morte lhe trouxe uma nova apreciação pela vida e pelos pequenos prazeres, como o sabor do café e a luz do sol sobre as uvas. Então vejam só, é a reavaliação. Diante da morte, eu olho para a vida. É a questão do paradoxo existencial. Tá? Ao longo do café da manhã, ele se vê distante da esposa e do filho, refletindo sobre o tempo e a fragilidade da existência. Nota como suas relações são marcadas pela pressa e pelo distanciamento emocional. O pensamento da morte ainda o assombra e ele percebe que nunca havia se preparado para esse momento inevitável. E não é só para isso, não é só isso que ele percebe. Ele percebe o seguinte, que a morte é um fato que vai vir, inevitável, vai tocar-lhe o ombro, como tocou no sonho. E o que ele tem que fazer enquanto isso não acontece? Né? Ou seja, vai se dedicar única e exclusivamente ao trabalho, negligenciando as pessoas que estão ao seu lado e que o amam. Né? Aí, antes de sair de casa, o telefone toca, mas ele recusa a chamada como se rejeitasse a urgência da vida cotidiana. Olha lá, é a reavaliação do modo de vida. Né? Fala assim, eu não vou atender, eu não vou deixar que coisas que não fazem parte da minha rotina diária interfiram na minha vida, como o trabalho ou alguma outra urgência que ele não tem que acompanhar nesse momento. Envolto em pensamentos sobre a impermanência, ou seja, a fluidez da vida, acaricia o cachorro, que parece ser o único a sentir sua inquietação. Acende um cigarro e observa o fogo do palito se extinguir, refletindo sobre a transitoriedade da existência, ou seja, como ela se apaga como um fósforo. Com o último olhar para o café, esfriando na xícara, ele percebe o quanto esteve perto de encarar a morte e como, no fundo, todos os caminhos sempre levam à mesma inevitável escada. Ou seja, não há muito o que fazer. Né? Então, o que eu faço enquanto eu me encaminho para essa escada, para esse derradeiro fim? Né? Então, é a reflexão que ele tem sobre a vida. A expectativa da morte, tá? Ou seja, deparar-se com a morte faz com que você olhe para a vida. Vamos lá, vamos ver agora a sequência cronológica. Ou seja, como cada fato vai se desenrolando. Primeiro, o jardim estranho fora do tempo. Né? O protagonista caminha por um jardim que parece existir fora das estações conhecidas. Lógico, está no mundo dos sonhos. A luz é indefinida entre o dia e a noite. E o cheiro de ervas úmidas preenche o ar. As folhas secas forram o chão, mas não é outono. Ele se sente parte da paisagem como se estivesse dentro de um quadro. O ambiente é silencioso, imóvel e misterioso. Então vai se construindo ali o ambiente da agonia dele. A sensação de torpor e vazio, né? Caminhando no jardim, ele percebe que seu corpo está leve e oco, olha só. Né? Sente como se não tivesse sangue ou substância dentro de si. A impressão é de estar desconectado do mundo real. Mesmo sem saber como chegou ali, tem a certeza de que algo
importante está prestes a acontecer. Seu coração acelera diante da iminência do desconhecido. Tá? Então vejam como existe ali um confronto entre o lado da imaginação e do sonho e a vida real. Né? É ele somatizando, ele reagindo fisicamente diante daquela situação de perigo. Né? O encontro com a estátua do moço, né? Não é da mocinha, tá? Ou seja, de um jovem, de uma jovem. Ele encontra uma estátua de mármore no centro de um tanque seco. A mocinha esculpida levanta o vestido para não molhar os pés descalços. Tá? A escultura está corroída pelo tempo, com marcas de água e sujeira. Ao se aproximar, ele vê um inseto saindo do ouvido da estátua. O detalhe grotesco o faz recuar. Né? Caminho pela Alameda e memória da infância. Vejam, né? Esses aspectos psicológicos é que são importantes. Tá? O medo da morte, o retorno à infância, os medos daquela época, os medos do passado se materializando no presente. É o inconsciente trabalhando. Tá? De mãos nos bolsos, ele segue por uma alameda entre ciprestes e begônias. Ciprestes são as árvores símbolo da morte, já que elas, por terem uma copa bastante aberta, era comum que ali debaixo da copa daquelas árvores os familiares enterrassem seus entes queridos para serem protegidos do sol e da chuva, né, para se desgastar, e também para facilitar a visita deles. Tá? Ele fala assim, o jardim provoca nele a lembrança de brincadeiras infantis com o pai, buscando figuras escondidas em desenhos. Recorda-se de um jogo de achar o caçador oculto no bosque. Essa lembrança se mistura ao medo de uma presença invisível que pode surgir a qualquer momento. Então, associação da lembrança da infância com o medo, que é reflexo disso tudo. Né? A revelação do caçador nas suas costas. Ele percebe que o caçador do jogo infantil pode ser alguém prestes a tocar seu ombro. O medo de ser surpreendido domina. Sente vergonha por seu pânico, pensando que pode ser apenas um amigo. Para disfarçar o nervosismo, tenta assoviar, mas a melodia o transporta para uma memória religiosa da infância. Tá? Ou seja, a da procissão, vejam só. A procissão e trauma religioso de criança. Lembrando-se da Sexta-feira Santa, em que participou vestido como Senhor dos Passos. O medo do Cristo morto o assombrava. Ele ansiava pelo sábado de aleluia para escapar daquela atmosfera fúnebre. Mas a noite da procissão nunca terminava dentro dele. Desde então, foge de tudo o que é profundo e solene. Vejam só os traumas da infância reverberando na vida adulta. Mesmo que ele não saiba, essas coisas acontecem inconscientemente. O jardim é a sensação de armadilha. Sentado em um banco de musgo, tá? Ou seja, cheio de musgo, ele sente que chegou ao coração do jardim. O ambiente parece respirar, sensível ao seu toque. Ele se vê preso em uma teia de lembranças e de paralisia. Até suas roupas acumulam vestígios dessa travessia, como a teia de aranha presa à bainha da calça. Vejam só, ele estagnado, paralisado. Recordação do acidente do circo. Ali vem o seguinte, né? Uma memória do passado emerge. O trapezista que despencou da rede durante a apresentação. Ele, menino, viu a cena entre os dedos da tia. Né? A perna do artista vibrava sozinha após a morte. Esse detalhe sinistro ecoa na dormência que ele sente na própria perna e braço, prenúncio de paralisia. Né? Ou seja, é ele resgatando através das suas reações à memória ou a memória trazendo a ele reações físicas. Vem a conscientização da própria mortalidade, olha só. Com o corpo entorpecido, ele compreende que não pode fugir. Tudo no jardim converge para uma escada onde o caçador de boné desceria.
Entende que chegou ali para morrer. Tá? A revelação o enche de pavor, especialmente por ser inesperada. Ele sempre imaginou a morte distante na velhice. O pedido desesperado por mais tempo, ou seja, em pânico, ele grita para que a morte espere. Ainda não está preparado. Ouve passos descendo a escada atrás dele. Sente a mão pousando mansamente em seu ombro. A resistência interna cresce. Isso só pode ser um sonho. Ele precisa acordar para escapar do toque fatal. Né? O despertar confuso no quarto. Né? Ele desperta abraçado ao travesseiro, suado e assustado. O sonho parece incrivelmente real. A mulher abre a janela e pergunta se dormiu bem. Ele hesita em contar com medo da reação debochada dela. Prefere calar-se e esconder o impacto do sono. Reflexões sobre o sonho e a morte. Né? O sonho faz pensar na própria morte como nunca antes. Ele sempre encarou a morte dos outros com frieza, mas nunca imaginou sua própria. Agora, a ideia de morrer cedo, antes dos 50, tá? Não, pulei aqui, ó. Tá? Acho que eu voltei. Isso, tá? Na própria, olha lá. O sonho faz pensar na própria morte como nunca antes. Ele sempre encarou a morte dos outros com frieza, mas nunca imaginou a sua própria. Agora, a ideia de morrer cedo antes dos 50 o apavora. Examina o próprio corpo com nova atenção. É um momento crucial da vida do homem, né? Perto dos 50. O cotidiano ganha um novo brilho. A rotina da manhã é executada com um sentimento de despedida. Cada gesto trivial ganha uma carga emocional inédita. Ao abrir a torneira, sente como se fosse a última vez. A percepção do valor da vida comum o emociona profundamente. Aí vem a relação desgastada com a esposa. Ouve a mulher se arrumando, concentrada apenas na própria aparência. A comunicação entre eles é mínima e superficial. Há muito tempo o amor acabou, restando apenas uma convivência teatral. Ele sente pena disso, mas não verbaliza. Quem não verbaliza, não resolve, né? Pequenos prazeres ganham importância. O primeiro café, o pão com manteiga derretida, o perfume das maçãs. Tudo o encanta como se fosse a primeira vez. Ele percebe a beleza das pequenas coisas. O raio de sol atravessando as uvas parece mais significativo que qualquer notícia de jornal. O simbolismo da abelha ausente, né? Ele pensa que se houvesse uma abelha no sonho, haveria esperança, né? As abelhas, as borboletas, mas o jardim era morto, parado no tempo. Só o inseto saindo da estátua e a mão no ombro se moviam. A morte e o inseto eram os únicos sinais de vida naquele lugar. Olha que paradoxo. Afeto automático e distanciamento da família. Beija o filho antes da escola, mas o gesto é mecânico. Ninguém na casa percebe seu estado interior. Ele se sente invisível. O cachorro, único ser da casa que percebe seu medo. O saúda com afeto sincero e intuitivo, o que o comove. Né? Alguém percebeu. A intuição animal e a solidão humana. Enquanto o cachorro sente perigo, a mulher e o filho seguem suas rotinas alheias a tudo. Ele percebe como as relações familiares são rápidas e superficiais. Mesmo o copeiro, após anos de convivência, é um estranho. Confronto entre máscara social e angústia interna. Olha lá. Lá fora, ele é um empresário bem-sucedido com uma família perfeita. Por dentro, é um homem que tocou a mortalidade e voltou. O sonho desnudou sua fragilidade e fez ruir suas certezas. Ele agora vê sua rotina como uma frágil ilusão. Vai passar, vai terminar. Essa rotina não vai ser para sempre. E o impacto permanente do sonho. A vida cotidiana continua, mas ele nunca mais será o mesmo. Cada gesto comum é atravessado pela lembrança do toque no ombro. O sonho revelou sua finitude.
transformando o banal em precioso e a morte em uma presença constante. Então vejam só aquilo que ele está vivendo nesse momento, que é interessante, né? Vamos então agora para a análise, né? Vamos analisar, vamos ver o que está acontecendo ali, quais são os aspectos, né, significativos. Primeiro, a contextualização da autora e da obra. Tia Fagundes Telles é uma das principais autoras brasileiras do século XX, conhecida por suas narrativas introspectivas e carregadas de simbolismo, com toda certeza. A Mão no Ombro é um conto em que Lígia explora a finitude humana e o confronto existencial com a morte. Ou seja, como eu vou agir diante disso? Tá? Publicado inicialmente na década de 70, reflete temas recorrentes na obra da autora, como o medo, o inconsciente e o choque entre o cotidiano e o metafísico. Lígia é mestre em transformar situações triviais em narrativas angustiantes e profundamente filosóficas. Este conto, em especial, é uma jornada íntima de um homem que enfrenta a sua própria mortalidade através de um sonho perturbador. Vamos lá, o narrador e o ponto de vista agora. A história é contada em terceira pessoa com foco no protagonista. O narrador possui acesso direto à mente do personagem, revelando suas memórias, sensações e angústias. Esse foco interno permite que o leitor acompanhe de perto a crescente aflição do protagonista, ou seja, é um narrador onisciente. O narrador é onisciente em relação ao protagonista, tá lá, mas não revela todos os segredos do enredo, preservando o mistério e o suspense. Há momentos em que a narração se torna quase onírica, refletindo o clima de sonho e de perturbação. Vejam só. A construção do espaço, o jardim. O espaço central da narrativa é um jardim misterioso, cenário de um sonho premonitório. O jardim é descrito como atemporal, onde não há clareza de estações ou de hora do dia. Ele é repleto de elementos simbólicos, folhas secas, estátuas corroídas, alamedas sombrias e musgo. O ambiente reflete o estado psicológico do protagonista, decadente, vazio, silencioso. Esse jardim funciona como um espaço simbólico da passagem da vida para a morte. Ou seja, é aquela deterioração, tá bom? O esquecimento, o abandono da vida. O tempo e sua suspensão. Vejam, no jardim o tempo parece suspenso, como se o protagonista estivesse fora da realidade. Não há clareza de quanto tempo ele permanece lá ou de como chegou ali. O tempo psicológico se sobrepõe ao cronológico, pois a angústia e as memórias distorcem a percepção temporal. Há uma fusão entre presente e passado, especialmente através das lembranças de infância. Olha lá. A ausência de uma linearidade clara reforça o caráter onírico e angustiante do conto. Ou seja, o sonho, ele não está preso ao tempo. O simbolismo da mão no ombro, vamos lá. A mão no ombro sintetiza o confronto direto com a morte. Ela não é violenta, mas é inevitável e definitiva. Um toque leve e silencioso. A imagem da mão simboliza tanto o fim da vida quanto a ausência de controle sobre o próprio destino. Esse gesto simples carrega um peso simbólico enorme. A morte se apresenta de forma discreta e quase afetuosa. Ao mesmo tempo, a mão é a materialização do medo mais profundo do protagonista, o medo de morrer. A presença do inconsciente do sonho. Vejam, isso daqui é o universo psicológico, né? Todo conto é atravessado pela lógica do sonho, onde temos espaços e memória, onde tempos, espaços e memórias se fundem, sim. Lígia explora o inconsciente como um espaço onde os medos infantis retornam. Lembre-se que não é subconsciente, é inconsciente. Tá? Subconsciente é uma distorção do conceito, claro, desenvolvido por Freud. Tá? O sonho permite que o protagonista encare aquilo que ele suprimiu ao longo da vida. O inconsciente é povoado por símbolos como a estátua da menina, o tanque vazio e a escada sombria. Esse mergulho no inconsciente é a chave para a compreensão de sua fragilidade e mortalidade, lógico. A memória da infância. O passado infantil do protagonista ressurge constantemente no conto,
memórias da procissão da Sexta-feira Santa, do jogo de encontrar o caçador oculto e do acidente no circo se entrelaçam. Essas lembranças mostram como a ideia de morte e de perigo foi se construindo desde cedo. A infância é retratada como um perigo de medo e incompreensão diante do sagrado e do desconhecido. Lígia revela como o medo da morte se enraiza na infância e persiste na vida adulta. Olha só, né? Como o medo da morte se enraiza na infância e persiste. Lógico, são traumas. O contraste entre o cotidiano e a angústia existencial agora. Após despertar, a rotina familiar contrasta com a angústia recém-descoberta. A esposa, o filho e o copeiro seguem suas vidas, alheios à crise interior do protagonista. A banalidade do cotidiano é ampliada quando confrontada com a consciência da finitude. O banal, né, lhes expõe a solidão de quem se dá conta de sua própria mortalidade em meio à normalidade. Esse contraste reforça a alienação entre a vida comum e os abismos internos de cada um. Sim. Crítica às relações superficiais. Vejam, a relação conjugal é marcada pela indiferença e pelo automatismo. O contato com o filho é breve e protocolar, o protagonista sente-se invisível em sua própria casa, a única criatura que percebe sua angústia é o cachorro. Lígia sugere que a sociedade moderna é incapaz de lidar com o sofrimento alheio, mesmo dentro da família. O cotidiano como refúgio e prisão. Após o sonho, cada gesto diário ganha um significado especial. O café da manhã, a torneira, as frutas. Tudo é vívido, ou vivido, né? Não tem acento, tudo é vivido como se fosse a última vez. Esse olhar renovado revela o valor oculto das rotinas banais. Ao mesmo tempo, a repetição mecânica da rotina aprisiona o protagonista. Vejam só. Ele já mostra como o cotidiano pode ser ao mesmo tempo refúgio e armadilha. O medo da morte e a fuga pelo esquecimento. O protagonista, como muitos adultos, evita pensar na própria morte. A proximidade simbólica da morte no sonho rompe essa barreira de negação. O medo da morte se mistura ao medo do envelhecimento e da perda de controle. Mesmo após o sonho, ele evita compartilhar sua angústia, temendo parecer ridículo. Tá? Lígia explora como a sociedade moderna reprime a reflexão sobre a finitude. O sonho como experiência iniciática. Tá? O sonho funciona como uma iniciação involuntária ao mistério da morte. Ao ser tocado pela mão no ombro, o protagonista cruza um limiar simbólico. Ele retorna à vida cotidiana, mas transformado por essa experiência. A morte deixa de ser uma abstração distante e se torna uma presença constante. Lígia transforma o sonho em um rito de passagem para a consciência da mortalidade. Pois é. Estilo e linguagem. Vamos lá, estamos analisando a estrutura. Né? A linguagem de Lígia é poética e sensorial. Veja, sempre que eu falo da exploração dos sentidos, criando atmosferas densas e simbólicas. Ela utiliza descrições minuciosas para garantir o clima opressivo do jardim. A narrativa flui entre o presente e passado sem transições abruptas, refletindo a lógica do inconsciente. O uso de símbolos como a mão, a estátua e o jardim intensifica o caráter metafísico do conto. A prosa de Lígia combina a introspecção psicológica com imagens concretas e sensoriais. Tá? O toque. Os temas: a morte e a finitude, o medo e a angústia existencial, a infância e a formação do medo, o cotidiano e a banalidade da vida moderna, a solidão e a incomunicabilidade, a relação entre sonho e realidade. E para concluir, A Mão no Ombro é uma obra-prima da literatura psicológica brasileira, lembre-se disso. Lígia Fagundes Telles transforma uma experiência onírica em uma profunda reflexão sobre medo e morte. O conto nos lembra da fragilidade de nossas certezas cotidianas e da proximidade invisível da finitude.
A narrativa mostra como o enfrentamento da morte revela tanto a solidão humana quanto a beleza escondida no cotidiano. Lígia nos convida a encarar a morte não como fim, mas como parte inevitável e silenciosa de nossa própria existência. Tá certo, minha gente? É isso daí. Uma boa leitura a vocês e até o nosso próximo encontro.